amigos. Meu nome é Cláudia Matos. Eu sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa, CEIR. E estamos aqui novamente para conversar um pouco com vocês, dessa vez sobre o capítulo 16 do livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. É o capítulo intitulado O Testemunho de Tomé. Mas antes de começar a exposição, vamos ler uma página e fazer a prece inicial. A página que foi escolhida para hoje é um trecho do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. É o item 11, A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. São palavras de José, um espírito protetor, a Kardec, em Bordeaux, 1862. Diz assim: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou, a esperança e a caridade. São corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé é a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé para incuti-la nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhe demonstrar o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhes dar a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Vamos orar, meus amigos? Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos, inspirar e expirar lentamente, relaxando, para que possamos nos conectar, elevando nossos pensamentos ao alto. Vamos pedir a companhia de nossos amigos espirituais, de nosso guia, e orar por todos esses benfeitores invisíveis que nos cercam, nos intuem e nos livram do mal.
Espíritos bem-amados, nossos anjos guardiões, que com a misericórdia divina velam sobre todos os homens, nos protejam nessas provas, nos deem força, coragem, resignação, nos inspirem pelo que é bom e não nos permitam ir até o mal. Que a vossa influência penetre mais fundo na nossa alma, para que tenhamos a certeza que temos um amigo que sofre conosco, que sorri conosco. Nossos anjos não nos abandonem nunca. Precisamos muito de suas companhias agora, especialmente, para que a gente possa suportar todos esses momentos. E que o olhar misericordioso de Jesus, o manto poderoso de Maria de Nazaré, possam cobrir de amor o nosso planeta, nos fortalecendo, nos intuindo, nos encorajando e protegendo também todos aqueles que estão trabalhando nas linhas de frente dessa pandemia. Proteja todos, meu Deus, e que o coração dos sofredores seja tocado por essa luz de misericórdia e esperança. Obrigada, Pai, e que a espiritualidade da Casa da Irmã Rosa nos conduza em mais esse estudo. Obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Bem, vamos ao estudo? Nesse livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, no capítulo 16, o testemunho de Tomé, ele fala sobre uma passagem, sobre um diálogo muito bonito entre Jesus e Tomé, quando Tomé pede a Jesus que promova um sinal dos céus para demonstrar aos poderosos da época que ele tinha poder. Na época, os mais incrédulos eram os escribas, que interpretavam as leis, ensinavam ao povo os textos contidos nos livros sagrados e compactuavam com os fariseus, com os sacerdotes e acabaram se tornando inimigos de Jesus, sempre querendo testá-lo. Parecia assim que pegadinha, sempre querendo fazer alguma coisa para ver se Jesus caía em contradição. Então, quando Tomé pede a Jesus que façam alguma coisa para que ele prove o seu poder, Jesus responde a Tomé com uma pergunta: por que pede essa geração um sinal dos céus? Nós sabemos, e como vimos na página inicial, a verdadeira fé, ela não é apenas uma crença, é uma total confiança. É a força que movimenta a nossa vontade. Num dia nublado, alguém duvida que o sol está lá brilhando como sempre? Uma noite nublada não é uma noite sem estrelas, sem lua. Elas estão lá, prateadas, apaziguadoras como sempre. Isso é saber. E essa expressão saber, sabendo, também estava lá na página inicial no Evangelho. Porque saber é mais do que crer. Saber é ter a fé raciocinada. Mas a fé é também uma conquista do nosso próprio esforço, uma realização de nosso livre-arbítrio. Eu escolho acreditar ou saber. E como o próprio nome diz, livre-arbítrio é a manifestação da nossa vontade e nunca, então, ninguém vai poder nos impor a nossa fé. Se é a nossa vontade que tem que prevalecer. Quem quer de verdade entender o que é Deus, saber que Ele existe, basta olhar a natureza, a sua criação, a perfeição e a beleza de uma flor, o movimento das marés, o canto dos pássaros, o céu, o sol, a lua, as estrelas. Em sua ação perfeita e solidária, a própria natureza nos fornece por si tudo o que é básico para a nossa existência. Do ar que a gente respira, ao alimento
para o nosso corpo físico. Isso é Deus. E o que dizer da maravilha do nosso corpo, da nossa máquina? Um complexo de órgãos e sistemas que funciona na maioria das vezes independentemente de nossa vontade. A gente precisa meditar, não é? Fechar os olhos, inspirar e expirar, para poder prestar atenção na nossa respiração, que acontece independente da nossa vontade. Isso é Deus. A beleza de um sorriso, os sentimentos que extravasam em lágrimas. É preciso pensar para respirar, para fazer o coração bater? Não. Porque o nosso corpo sabe o que precisa fazer. E nós sabemos também. Saber. Tudo é perfeito na natureza e mesmo assim, há os que vendo não creem. Humberto de Campos comenta que alguns dos fariseus até queriam acreditar em Jesus, mas de acordo com as suas exigências, ele diz. Como espíritas, nós precisamos estar muito atentos para que a gente não se transforme em novos Tomés, com atitudes materialistas de egoísmo e de orgulho, como nos fala Jesus. Nós não podemos também transformar alguns médiuns em mitos infalíveis, colocando como regras incontestáveis tudo o que eles dizem. O primeiro deles a ser transformado em mito foi o próprio codificador Allan Kardec. Para alguns espíritas, tudo o que ele disse se tornou irretocável e tudo o que está contido na codificação é imutável. Como? Se o próprio Kardec disse que não existem regras, especialmente nos fenômenos mediúnicos, é certo que tudo o que ele escreveu está valendo até hoje. Kardec também disse que o bom senso deve nortear a nossa fé e que ele próprio estaria pronto a admitir mudanças caso fossem comprovadas falhas em suas observações, em suas conclusões. Esse duvidar, esse testar, foi feito com Chico Xavier também. Quantas vezes o testaram, tentando denegrir sua imagem, acusando-o até de charlatão. E ele, com aquele jeitinho dele, né, com a sua verdadeira humildade, sempre nos alertou que não era perfeito e que sim, podia cometer erros. Continuando a sua narrativa, Humberto de Campos informa que Tomé insiste para que Jesus atendesse às vontades e à curiosidade dos fariseus, porque tinham autoridade, eram ricos e queriam provas materiais de seus poderes magnéticos. Muitas vezes o egoísmo e o orgulho fazem com que queiramos impor nossas ideias. Fazem com que a gente queira que as pessoas satisfaçam os nossos desejos, que pensem dentro da nossa caixinha. Nós fazemos de conta que estamos dialogando, mas mesmo sabendo que estamos errados, muitas vezes não temos humildade para admitir. Se Jesus fizesse os milagres que os fariseus queriam ver, até mesmo para testar seu poder, ele estaria sendo vaidoso, já que ele mesmo dizia que bom só o Pai. Mas diante da insistência de Tomé, nosso mestre responde: Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei de meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. Amar, a palavra mágica de Jesus, né? Esse sentimento
que cobre uma multidão de pecados. O Evangelho de Jesus é um guia perfeito sobre caridade e humildade. As suas bem-aventuranças são um grande sinal, um guia seguro de fé, de esperança. Nada precisaria ser provado se a gente tivesse entendido suas palavras desde o início. Precisamos ser bons, precisamos ser caridosos, até conversamos sobre isso numa exposição anterior. Mas não devemos agir esperando agradecimento, notoriedade ou retorno pelo bem que praticamos. Porque fazer o bem é um roteiro seguro para que a gente evolua espiritualmente. E também não podemos nunca esquecer que só quando a gente se conhece, somente o perfeito conhecimento de nós mesmos fará com que conheçamos Deus. Aí, Tomé continua duvidando, continua pedindo que ele faça alguma coisa, que ele faça um milagre. E na tentativa de encerrar esse assunto, Jesus diz a Tomé: julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será desse modo o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na eternidade de sua glória, ou um César romano, que terá de rolar de seu trono revestido de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Queria eu poder ter uma entonação de voz como eu imagino que tenha sido a voz de Jesus. Seu evangelho é uma grande mensagem de Deus. É por isso que Jesus, esse espírito mais perfeito que pisou em nosso planeta, veio trazer o evangelho até nós. É o maior legado de conduta ética e moral de que a gente tem notícia. Mas Jesus previu que seus ensinamentos seriam mal interpretados ou distorcidos segundo as conveniências da época. E que também a gente não estava preparado para compreender seu evangelho de amor. E por isso pediu ao Pai que enviasse um outro Consolador, como está dito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, diz: ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Esse Consolador é o Espírito da Verdade, que conduz toda a revelação espírita desde a época de Kardec até hoje. E vejam essa expressão lembrar, que a gente já ouviu antes. E agora que a gente está entrando no mundo de regeneração, toda a verdade será restabelecida. Jesus ainda deixa bastante claro em sua fala que nós temos muito a aprender a cada oportunidade de encarnação até chegarmos à perfeição. Mas para isso, o nosso foco tem que ser a conquista das virtudes espirituais. Essas sim, imperecíveis. E se acharmos que conseguir sermos virtuosos é uma tarefa muito difícil, tentemos ao menos nos livrar aos pouquinhos dos nossos defeitos. Ou o contrário, se extirpar um defeito for uma coisa muito difícil ainda para nós, vamos buscar adquirir virtudes no bom combate, de que nos fala Paulo,
o combate que é lutar contra as nossas próprias imperfeições. Mas voltemos à narrativa de Humberto. Tomé, que ficou conhecido como aquele que precisa ver para crer, quem não lembra dessa expressão, né? Parece Santo Tomé, tem que ver. Tomé ainda insiste. Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejam apenas um sinal de Deus nos céus. E vejam, gente, que incrível a resposta de Jesus. Jesus diz: mas se são incapazes de perceber a presença de nosso Pai, como poderão reconhecê-lo num simples sinal? Nosso Pai, vejam que lindo, né? Como na oração que ele nos deixou, Pai Nosso. Nesse momento, além de dizer que Deus está dentro de nós, que envolve toda a sua criação, Jesus se iguala a nós, se coloca como um irmão e, de certa forma, mostra que todos nós, um dia, poderemos fazer o que ele fazia. Ele disse: vós sois deuses e podeis fazer até muito mais. Bastaria que tivéssemos fé, como ele mesmo disse em tantas oportunidades. Porque ninguém é melhor que ninguém perante Deus. E Jesus continua dizendo a Tomé: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os sentidos da criatura. O amor que Jesus fala. O amor é o grande milagre. E Jesus deixa também claro que a caridade, ela vale mais que qualquer magia, que qualquer fenomenologia mediúnica, por exemplo. Daí a atitude sensata e inspirada de Kardec em buscar o lado moral da doutrina, ao invés de se preocupar somente com os fenômenos. Esses fenômenos mediúnicos de que os espíritos se utilizaram para promover essa verdadeira invasão organizada àquela época, como as batidas, as mesas girantes, as materializações, tudo isso serviu para chamar a atenção dos encarnados para a existência de um outro plano, do plano espiritual, do plano que a gente não vê, dos espíritos e da possibilidade de comunicação entre esses mundos. Depois, então, de entendida e sabida da sua existência e das suas capacidades, os espíritos não precisariam mais fazer nada para serem testados e acreditados. Porque saber é mais do que crer. E se o Consolador prometido por Jesus é aquele que deve restaurar os seus ensinos, explicar o que não foi bem entendido à época também de sua permanência entre nós, não há a mínima dúvida que o Espiritismo fará isso e faz isso quando busca dar toda a ênfase ao aspecto moral da vida, dá ênfase à caridade. E Jesus prossegue sua fala com Tomé. Ele diz: o nosso sinal é o do amor, que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito de suas falsas grandezas. Tanto no dia a dia, quanto nos trabalhos espirituais, nós podemos ver a força da caridade, que como remédio que cura as doenças das sombras das nossas almas. Praticar a verdadeira caridade é evitar também essas grandezas
materiais que tem no mundo, né? O materialismo, o consumismo. E tudo isso nos dá uma falsa sensação de poder. O orgulho e o egoísmo e os seus filhos, tantos como a vaidade, a avareza, entre outros vícios morais, são males causadores de todo o sofrimento que existe na humanidade. Mas voltemos à narrativa de Humberto de Campos, que conta que depois da crucificação de Jesus, depois de sua ressurreição, ele volta a se encontrar com seus discípulos. E sabendo que Tomé ainda tinha a fé muito frágil, muito vacilante, manda-o colocar as mãos em suas chagas. Aí então Tomé compreende, quando Jesus lhe disse da cruz que no Evangelho o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Então Tomé entende a imensa força e pureza contidas num coração que sabe amar. Mas o amor do nosso irmão maior não foi suficiente para os fariseus. Eles queriam provas materiais para satisfazer sua curiosidade dos seus sacerdotes, para provar, testar Jesus. Por ter trazido à terra essas verdades eternas e enfrentado a incredulidade dos homens, Jesus acabou sendo crucificado. Outros também, como Sócrates, foi condenado a beber cicuta, João Batista, decapitado, Joana d'Arc, tida como feiticeira, condenada à fogueira, Paulo de Tarso, perseguido e também decapitado. Muitos profetas foram perseguidos e mortos. E muitos emissários dos céus sofreram a incompreensão e o sarcasmo dos homens. O homem materialista, ele necessita sempre de uma prova, de um sinal, de uma coisa palpável. E ante a incredulidade de Tomé, Jesus disse que bem-aventurados são os que não viram e creram. Daí a importância da gente descartar a fé cega que conduz ao fanatismo. Como afirmou Allan Kardec, ela já não é mais desse século, e ele estava dizendo isso no século XIX. Quanto a nós, em pleno século XXI, em meio à epidemia, à pandemia da Covid-19, nós precisamos evitar quaisquer atitudes motivadas pelo orgulho e pelo egoísmo. Evitar discussões intempestivas, tentando fazer valer nossa vontade, buscando ser o dono da razão. Sejamos caridosos e humildes como Jesus foi, a gente precisa tentar. Mantenhamos nossa fé sempre, especialmente em momentos como esse que estamos vivendo, porque sabemos que é mais uma tempestade que vai ser acalmada pela misericórdia de Deus. Sabemos que escolhemos estar encarnados neste momento na Terra, o que pode ser uma dádiva. Então, busquemos a força que temos dentro de nós. E que oportunidade que a gente está tendo de aprender. Não vamos desperdiçar. Saibam. Não precisamos mais ver para crer. Nós já podemos crer sem precisar ver. Crer por saber. Por saber que estamos na mão de um Pai que não nos faltará. Ser espírita é ter a fé raciocinada, sim, mas também sem ficar colocando na conta de Deus todos os nossos fracassos ou nossos sucessos materiais. É viver com a certeza de que as dores e os prazeres da nossa alma são também resultados de nossos pensamentos e atitudes. Não só de outras encarnações, a gente tem mania de falar isso, né? Eu devo ter feito alguma coisa. Não, pode ser de agora, de ontem.
Para isso Deus nos deu o livre-arbítrio. Portanto, vamos ser muito cuidadosos nesse momento com a nossa saúde física, mental e espiritual. Porque no fundo, nós somos um pouco Tomé. A gente vive um eterno duelo, um duelo interno da fé vacilante, né? Ora pendendo para a razão, ora pendendo para o coração, duvidando. Mas a gente não precisa ser como Tomé e ter que ver um vírus no microscópio para saber que ele existe. Não podemos subestimar o invisível. Nós vemos esse invisível atual na dor, no sofrimento dos que adoecem por seu contágio no mundo inteiro. Portanto, o momento é de mostrar que nós sabemos que a nossa fé não nos torna invencíveis ou superpoderosos. Ter fé nesse momento de pandemia é ter o bom senso de se cuidar e de cuidar daqueles que amamos, de nos preservarmos por amor. Ter fé é usar máscara, a boa máscara. É ficar em casa e é também orar por aqueles que não podem ficar em casa porque estão trabalhando por todos nós. Fé, esperança e caridade sempre andaram de mãos dadas, já dizia Paulo de Tarso. Ser caridoso é isso, é movimentar o amor. Jesus era o próprio sinal do amor de Deus. E a certeza deste amor é a fé, que nos sustentará e fortalecerá para que possamos resistir a esse momento que tanto anda mexendo com os nossos sentimentos. A gente está assim numa montanha russa, não é? Com os nossos humores, e vamos tentar manter bom ânimo e sanidade até que essa fase passe. Porque nós sabemos, vai passar. Sabemos. Para finalizar, eu quero deixar para vocês um trecho de uma mensagem chamada Se Crês em Deus, do livro Coragem, de Chico Xavier, pela psicografia de Emmanuel. Diz assim: se crês em Deus, por mais te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo, na convicção de que a sabedoria divina sustenta o equilíbrio da vida acima de toda a perturbação. Sustenta e sustentará, desculpe. É assim que diz o texto. Agora a gente vai apresentar um áudio com a prece final, feita pelo nosso irmão Alberto, colaborador da casa também, quando então os nossos amigos espirituais, os benfeitores da casa da Irmã Rosa, farão uma irradiação e magnetizarão as nossas águas. Portanto, amigos, se concentrem, recebam esses fluidos benditos. E obrigada a todos pela atenção, muita paz, muita fé e vamos orar. Obrigada. Busquemos agora, meus irmãos, a melhor posição para podermos orar, relaxando o nosso corpo, a nossa musculatura dos ombros, da face, para assim, seguindo as recomendações do Cristo, entrarmos no aposento íntimo da nossa consciência, fecharmos as portas para qualquer pensamento e nos sintonizarmos em um só pensamento, elevado a Deus, o nosso Pai de infinito amor e misericórdia,
a Jesus, o Mestre querido, a nossa querida irmã Rosa, agradecendo inicialmente por todo o amparo que temos recebido, agradecendo porque encontramos na presente existência o Consolador prometido, encontramos a casa da irmã Rosa que nos acolhe, onde ancoramos o barco das nossas aflições e lá nos instrumentalizamos para aprender a lidar com elas de forma harmoniosa. Agradecidos, Senhor Jesus, nós ainda lhe rogamos uma vez ainda mais pelo amparo para o nosso planeta que passa momentaneamente por um momento de flagelo, Senhor. Que a sua equipe espiritual possa amparar a todos nós, especialmente inspirar os homens que são responsáveis por encontrar os caminhos para solucionar esta questão e amparando também aqueles que retornam ao mundo espiritual, Senhor Jesus. E uma vez ainda mais nós lhe pedimos que essas energias possam ser irradiadas até cada lar que nos ouve, penetrando todos os compartimentos, envolvendo todos os familiares em muita serenidade e oração para superarmos este momento. E finalmente, Senhor, a nossa rogativa pela magnetização das nossas águas. E desta feita, nós rogamos a intercessão da nossa querida irmã Anália, irmã muito carinhosa, estrela que nos vai guiar. Deixai que vossa luz radiosa possa sempre até nós chegar. Ouvi esta prece sincera que ora fazemos, boa irmã. Ajudai aquele que espera só trabalhar com grande afã. Vinde até nós neste momento, com vossa luz nos irradiar. Somente assim qualquer lamento há de em breve finalizar. Ao bom Deus pedimos licença para deixá-la aqui chegar, permitindo vossa presença entre nós há de brilhar. Vinde, pois, irmão, nosso guia, trazer-nos orientação. Fazei da noite um novo dia, do nosso inimigo um irmão. Com esta prece, querida irmã, nós rogamos a sua intercessão na magnetização das nossas águas, evocando a situação semelhante que passamos há um século atrás, quando a senhora encarnada estava, e utilizando-se da água fluidificada, trouxe a saúde para todas aquelas crianças que a senhora amparava. Que essas águas possam ser fluidificadas em todos os lares que agora sintonizam conosco. E que a paz do Mestre Jesus possa permanecer fazendo morada em cada lar. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco mais esta vez. Que assim seja, com a graça de Deus.